Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Porque o nosso intuito e propósito aqui é simplesmente levar a palavra de Deus como ela é. Não atacamos pessoas, não atacamos pessoas. Nós simplesmente falamos a verdade. E a verdade vai atacar os testemunhos errados e as vidas erradas. Então, nosso propósito, a nossa finalidade, o que nós queremos com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas. Não temos no nosso coração nenhum intuito, nenhum propósito de atacar pessoas, não. Mas de falar a verdade. Nós não temos envolvimento com grupos, nós não dependemos de outras pessoas, nós não temos envolvimento com grupos, porque se eu me envolver com um homem, eu termino não pregando a palavra de Deus como ela é. Então, o que nós queremos? Agradar a Deus. O que nós queremos? Dar ao povo aquilo que Deus quer, não aquilo que os homens querem. Então, o tema da nossa live hoje é o espírito do erro e a pressão popular faz um homem ficar fora da terra prometida se ele ceder a uma destas duas pressões. Ele ficará fora da terra prometida, como aconteceu com Arão. Arão é uma figura. A gente sabe que Arão foi salvo. Mas hoje, naquele tempo, eram símbolos, figuras, simbologia de hoje. E pessoas ficarão de fora da terra prometida, ou seja, não receberão o Espírito Santo, porque eles vão ceder ao espírito do erro ou à pressão popular. Você vê que Arão ele ficou no Monte Or. Monte Or foi o local que ele ficou ali, e ele não conseguiu alcançar a terra prometida justamente por causa do bezerro de ouro. Justamente por ele ter feito aquilo, ele ficou fora da terra prometida. Então, Moisés deu ao povo o que Deus quis. Arão deu ao povo o que o povo quis. O que o povo queria? Um bezerro de ouro. Arão deu para eles. O que o povo queria, o que Deus queria, Moisés deu para eles. Nós não estamos aqui para dar às pessoas o que o povo quer. Nós estamos aqui para dar às pessoas o que Deus quer. É isso que nós queremos. E esta é a minha introdução. Que Deus abençoe grandemente a todos que vão assistir e que assistirão posteriormente no YouTube. Irmão Fabrício. Pois não, pastor Gutenberg. Nosso boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Aqueles que vão nos ouvir, estão nos ouvindo agora. Com satisfação, pastor, irmão Gutenberg, estarmos de volta com esse trabalho que é necessário. Aqui nós estamos para apresentarmos, estamos para apresentar o Evangelho e dar evidência ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E compartilhar a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo com os nossos irmãos, os nossos ouvintes, aqueles que ainda não conhecem a mensagem, aqueles que não conhecem a palavra de Deus revelada para os nossos dias. É uma grande oportunidade para você, meu irmão, minha irmã, que não conhece a palavra que pregamos, é a Bíblia Sagrada. Mas, de alguma forma, você ainda não obteve a revelação disso. Então, que você possa ser abençoada nessa oportunidade. E fica conosco, nós vamos apresentar o Evangelho, como o senhor disse, pastor, sem mistura, sem arrudeios. Não estamos aqui para arrudear nada, nem para massagear ego de ninguém, mas colocar o branco no branco, o preto no preto, doa quem doer, não querendo ser mal educado e nem querendo ser dono da verdade, mas nós queremos o bem das pessoas. Então, precisa que muitas vezes belisquemos a consciência das pessoas, e as próprias pessoas belisquem sua consciência, porque nós estamos num mundo de confusão religiosa, de todos os lados, vemos conversas e vozes de todos os lados. Então, para que você não seja enganado, minha irmã e meu irmão, ouça a verdade de Deus, ouça a palavra de Deus.
assim você e nem nós seremos enganados de maneira nenhuma. Do contrário, o mundo está aí, as vozes, e o diabo, nesse tempo, é um grande pregador, pastor. É um grande, eloquente pregador do evangelho. Mas, na verdade, se tornou, né? Ele se tornou um grande pregador, mas ele tira, acrescenta da palavra de Deus, ele não dá na sua totalidade a palavra de Deus, porque ele não crê nela na totalidade. Então, ele não pode ensinar ela na sua totalidade. Então, nós estamos aqui como ungidos de Deus, enviados de Deus, sei que sou, e eu sei que o Senhor crê na sua chamada para advertir as pessoas dos nossos dias de que Jesus está voltando e que ele enviou um profeta com uma mensagem precursora para preparar o povo de Deus para o arrebatamento. Então, meu irmão, ouça com atenção e eu sei que você vai ser abençoado muitíssimo nessa oportunidade. Continuemos, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Sem dúvida alguma, nós estamos na cavalgadura da morte, a cavalgadura do cavalo pálido. É esse poder que está cavalgando. Então, nós temos a cavalgadura da morte hoje em tudo, e principalmente na religião. Nós temos a cavalgadura da morte nos alimentos, na alimentação, na vaidade, em tantas coisas. Mas o principal da cavalgadura da morte hoje é a religião. A religião dos nossos dias, ela está... Só ouvindo aqui, tá o que eu sou. Esta cavalgadura hoje, trazendo morte, e que mata bilhões e bilhões de pessoas, se chama religião. Você substituir a palavra de Deus por qualquer outra coisa, isto gera morte. O que fez Arão? Arão fez isto. Ele substituiu Deus por um bezerro de ouro. Quando você substitui o mediador, a gente sabe lá no Velho Testamento, Jesus veio, o Novo Testamento diz assim, só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Você não pode tirar. Lá no Calvário ele fez a mediação para nos levar de volta a Deus. Lá no Calvário ele foi mediador. Hoje ele é o nosso intercessor que intercede por nós. Lá no Calvário ele nos religou a Deus, ou seja, todo homem estava afastado de Deus, ou seja, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quem pode nos levar de volta a esta glória novamente? Jesus Cristo lá no Calvário. Ele foi o mediador entre Deus e os homens. O que ocorre? Amém. No Velho Testamento, irmão Fabrício, nós tínhamos o quê? Os profetas. Deus vinha aos profetas e aqueles homens funcionavam como mediadores entre Deus e as pessoas, não como Cristo, porque Cristo foi o único mediador que mediou a questão do pecado. Você não pode chegar até Deus se não for por Cristo. Jamais você pode chegar até Deus se não for por Cristo, porque Ele é quem vai ligar você a Deus através do Calvário. Então o quê? Deus tinha Moisés como seu mediador, o seu mensageiro. Deus trazia a palavra para Moisés e Moisés trazia para o povo. E como falei na introdução, que Moisés dava ao povo o que Deus queria. Arão deu ao povo o que o povo queria. Este é o grande problema de muitos sacerdotes hoje. É dar para o povo o que o povo quer. Então, você quer um jogral na igreja? Eu vou dar um jogral para você. Se quer uma peça teatral? Eu vou dar uma peça teatral. Você quer só música na igreja, só trazer louvores bonitos? Então, nós vamos dar para você. Então, você substitui Cristo, a palavra, por estas coisas. Por estas coisas. Então, quando Moisés se ausenta, nós vamos ler o texto já já. Moisés se ausenta 40 dias. Agora, lembrando que Josué estava sempre ao lado de Moisés. A noiva sempre está ao lado de Cristo, na palavra. Então, ele vai. Quando ele passa 40 dias, o povo aperta Arão. A pressão popular vem. E aí, quando o povo vem e aperta ele, diz, olha, esse Moisés
o mediador, o homem que traz Deus para nós, já se foi. Tem que fazer um substituto, tem que trazer um substituto para nós. Nós precisamos de um substituto. E quem foi o substituto que Arão deu para eles? O boi Apis. Agora, quem tirou o povo do Egito? Deus. Mas eles foram atrás de um substituto que era do Egito. É o problema de muitas denominações, de pastores, de sacerdotes aí, dá ao povo coisa do mundo, trazendo o mundo de volta para o povo. Trazendo um substituto da palavra. Você jamais pode substituir o mediador. Jamais. Jamais. E Moisés se ausentou, esse homem deve ter morrido para lá, deve ter ficado para lá, não vai voltar mais não. Faz para nós deuses. E aí o povo apertou, com medo de perder o povo, cedeu. O que ocorre com o mundo religioso? Como você falou na live passada, eles não vão dar para o povo aquilo que Deus quer. Eles não vão dar um batismo correto, não vão dar uma ceia correta, não vão dar a doutrina correta. Por quê? Porque aí o povo quer, sabe o quê? Bebida, eles querem festa, eles querem jogral, eles querem divertimento. Mas foi justamente o que Arão deu para o povo, algo que fizesse ele se divertir. Pular, dançar, fazer alarido. Mas aquilo era tudo para trazer morte. Então, mas apertado pelo povo, a pressão popular chegou para não perder o povo, vamos substituir a palavra por outra coisa. Vamos substituir a doutrina correta por outra coisa. Vamos substituir o certo por outra coisa para não perder o povo. E foi isso que Arão fez. Duas coisas. A pressão popular apertou e o espírito do eu veio. E aí ele fez. Irmão Fabrício. É um quadro que nós vemos lá atrás, né? Que é sombras, que é uma sombra no Velho Testamento. Para nós temos o real. Que aquilo não é apenas uma mera história ali em Êxodo 32, quando eles construíram aquele bezerro de ouro. É também uma profecia para os nossos dias, né? A Bíblia diz que nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos, tempos difíceis de lidar com as pessoas mais amantes de si, mais amantes dos prazeres do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, desrespeitando pais e mães. É o quadro dos nossos dias. A igreja está nessa condição, não é? É o quadro de lá, uma profecia, uma advertência, mas nós sabemos que há também os fiéis. Você falou de Josué, falamos de Caleb, né? Que ficaram sempre com a palavra. Eles sabiam que a coisa estava errada, sabiam que aquilo ia trazer problema para eles, e trouxe problemas, trouxe, né, a ira de Deus, né? Trouxe a ira de Deus, porque quando o povo se afasta da palavra, pede a proteção divina, não é, pastor irmão Gutenberg? Quando nós saímos da palavra, perdemos a proteção divina. E então o diabo, ele entra com tudo, porque o diabo, ele dando espaço para ele, se der um pouquinho de espaço para ele, ele vai entrar e vai envergonhar aquela igreja, aquele pastor, sabe? Porque Deus permite mesmo que aconteça isso. Quando afrouxamos, né, as ovelhas saem, né? E os bodes entram, como o profeta disse. As cercas caíram, as ovelhas foram embora e os bodes ficaram, os bodes entraram. É o que acontece no mundo religioso dos nossos dias, e eles não suportam, irmão Gutenberg, eles não suportam a palavra de Deus como ela é. Você prega para um denominacional, ele já tem o argumento pronto, já tem a mente cauterizada para determinadas passagem na Bíblia. Você fala do batismo, eles, não, mas em Mateus 28:19, não, mas aí Pedro errou e não é assim, BBB, não, e dão um arrudeio e aí passa. E da doutrina da Trindade, esse paganismo, não, Deus, aí começa também o argumento, porque já está
Sabe, eles já estão com a mente cauterizada, irmão, pastor Gutenberg, e aí fica difícil de Deus fazer alguma coisa por eles, porque eles já têm o argumento preparado, já estão selados realmente para a perdição. E então Deus está procurando aqueles que de alguma maneira não estão envolvidos com isso, que ainda de alguma maneira não se envolveram, não deixaram ter a mente cauterizada, serem marcados, porque uma vez marcado com esse espírito do engano religioso, sabe, a palavra fala com ele, mas ele não entende, ele fica, na verdade não fala, ele escuta, mas não entende. É o que nós temos visto no mundo religioso e vindo para a estrutura da mensagem, nós temos sempre pensar nisso, também o diabo, nós achávamos que o diabo não, a mensagem no início, né, pastor? Porque assim, no início das coisas, tudo é perfeito, tudo é espiritual, a maioria começa no espírito, como diz a Bíblia, e termina na carne. Começaram lá bem demais, debaixo do sangue do cordeiro. Olha o sangue do cordeiro, passando pelo sobrenatural, o mar vermelho se abre, e eles já se deparam com o maná, com a água saindo da rocha. Daqui a pouco o povo saiu muito bem, a maioria saiu muito bem. Mas daqui a pouco a caminhada, tem um deserto para atravessar. E é no deserto que é provado quem é e quem não é, pastor. É na hora do problema, da dificuldade, na hora da pressão. É na hora da pressão que a gente sabe quem é pregador mesmo do evangelho, ou é uma marica no púlpito, ou é sabe, um zero à esquerda, um que nunca tem chamado, porque tem que favorecer a um em detrimento de outro, porque aquele é meu querido, e aquele não é, e aquele que vai para o inferno, e esse aqui é meu querido, vai para o céu. Mas isso não é Deus, isso é o homem, porque o homem, sabe, eu não quero direcionar nada para ninguém, mas nós estamos pregando por o mundo. Mas é verdade, as pessoas nos nossos dias estão assim. Liderança, o mal do mundo é a liderança religiosa, não é nem mesmo os fiéis, porque se tornaram massa de manobra na mão desses homens. Ah, mas não pode falar. Ah, não pode dizer. Não podemos dizer, denunciar o pecado? Quando foi que um homem de Deus calaram a boca dele, para ele não falar a verdade? Quando foi? O homem de Deus calar a boca dele? Nem a morte cala a boca do homem de Deus. Não é? Nem a morte, porque cala-se a boca, mas a mensagem prossegue. Então, é isso que nós temos visto acontecer para nossa vergonha, porque o mundo religioso evangélico, meu Deus, as pessoas riem do evangelho hoje, estão rindo da mensagem, rindo da Bíblia, por causa dessa classe de crente que nunca se converteram. Mas o deserto está aí para provar as pressões, para provar se esse homem é de Deus ou não, se é um atalaia ou não, se é um verdadeiro pastor ou não. Deus permite, pastor, que essas coisas venham mesmo, para provar quem é e quem não é. E é no deserto, é no fogo do deserto, é na pressão que o Filho de Deus é formado. Sabe, um diamante, ele é formado sob pressão, mas ele se torna um diamante. Não é pressão que vai fazer com que um homem de Deus negue a palavra. Ah, você vai ficar só, agora você tem que abrir mão para o pecado entrar, abrir mão da palavra para se tornar um formal, um frio. Não! O homem de Deus, quanto mais pressão se coloca, mais ele tem força para continuar pregando a verdade. Sabe, eu gosto, como Paulo disse, é na hora dos problemas. Não é morte, não é fome, não é açoite que fez com que Paulo regredisse, desce para trás e disse, não, eu vou negar Jesus. Sozinho, ridicularizado pela maioria, tinha falsos irmãos entre ali, tinha um Alexandre Latueiro, tinha todo tipo de problema, e ele ali, firme, mesmo diante da morte, não negou o Senhor Jesus Cristo. Quem é que vai sustentar até o fim, pastor? Quem é que vai sustentar, vai aguentar a pressão? Quem é? Quem é que vai aguentar a pressão dos nossos dias? Perfeito. Perfeito mesmo. E é isso que nós temos o seguinte, ó. Nós temos o seguinte, eu quero colocar aqui na tela, porque assim, depois da partida de um homem de Deus, o povo, geralmente, eles querem entrar em doutrinas falsas e fazem bezerro de ouro. Só que existe aqueles que
permanece ao lado, mesmo diante das pressões, como você falou aí. Que você pegar a mesma fórmula do grafite é a fórmula do diamante. A mesma constituição química, mas só que o diamante ele está lá embaixo, ele é formado sob pressão. O grafite não suporta aquela pressão ali, certo? Então, mas quando você vai lá na profundidade, sobre grande pressão, você pega a mesma fórmula aqui, a mesma fórmula, a mesma composição química do grafite é a composição do diamante. Mas só que o diamante ele é formado lá embaixo, sob pressão. Por isso que ele se torna um diamante, porque a pressão lá nele fez ele se tornar esse diamante, essa coisa preciosa e valiosa. Estes também são os filhos de Deus. Eles estão sob pressão, eles sofrem aqui as tribulações, porque eles vão ser formados, eles vão se tornar coisas preciosas e valiosas. Isso. Mas assim como Moisés tinha o Josué ao seu lado e que não o deixava de forma alguma, assim como Tito, Timóteo não deixava o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo disse, depois da minha partida sobrevirão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, mas existem aqueles que ficaram ao lado dele, ao lado da palavra, sempre e nunca saíram dali. Como também o nosso profeta, que Deus trouxe e nos revelou a palavra, vai ter aqueles que vão ficar ao lado do profeta, ao lado da palavra e não vão deixar de forma alguma. Porque assim, Paulo partiu, surgiu lobos vorazes. Moisés foi para buscar as tábuas da lei, o que ocorre? Chega lá no arraial, está gritos e alaridos de que? De um povo derrotado pela idolatria. Agora você vai ver que a idolatria é o pior de todos os pecados. Você não pode substituir a palavra por nada. Se você substituir a palavra, você está perdido, porque você substitui Deus. E o primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. É este. Certo? Mandando você fugir de toda e qualquer idolatria. Só Deus, só Deus, só Deus. Amém. Então, Moisés foi, voltou, olha a condição que o povo se encontrava. Paulo foi e disse, vai entrar lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. William Branham foi, o que aconteceu? Surgiu ismos, surgiu pessoas com interpretações erradas, com tantas coisas. Mas os sinceros permanecem ao lado da palavra, permanecem ao lado de Deus. Permanece ao lado de Deus. Então você vê o seguinte, eu vou só botar aqui a próxima leitura aqui, só para a gente, para que eu possa concluir essa parte aqui. Olha só. Deixa eu apresentar aqui na tela. Louvado seja Deus. Olha só, o apóstolo Paulo disse assim para nós. Ele disse que... Deixa eu apresentar aqui na tela. O apóstolo Paulo disse assim para a gente assim. Ele disse, olha, você vai ver que essa substituição, Cristo já disse assim, ó, para nós, eu vou começar aqui com Mateus 13, 25, para o que o povo entenda. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando Jesus disse, dormindo os homens foram o quê? Dormindo os apóstolos, aí o inimigo entra. Paulo diz, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, que eu quero vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, a saber, Cristo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidas os vossos sentidos e se aparte da simplicidade de Cristo. Olha só, Eva foi corrompida por quê? Porque substituiu a palavra por interpretações erradas por outra coisa. Arão substituiu Moisés, o homem que trazia Deus para o homem, por um bezerro de ouro. É morte. E Paulo disse, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então assim, ó, depois que parte, então entra o que não presta. Mas os verdadeiros fica com a palavra. Fica com a palavra, mesmo estando sobre pressão, mesmo estando sobre tribulação, qualquer coisa que venha sobre eles, mas eles permanecem com a palavra, eles querem a palavra. Irmão Fábio.
É, as coisas acontecem dessa maneira, né? Está se repetindo o quadro, né? Porque a Bíblia não é um livro de história apenas, é um livro de profecia. Temos que aprender isso. E as advertências sempre vieram para nós. Sempre está diante de nós a advertência de Deus. Para que o homem ainda teima em ultrapassar os limites que Deus estabelece. Para o seu próprio mal, para a sua própria derrota, o ser humano faz isso, a liderança. Porque, pastor, olha como é que está esse mundo religioso. Cadê o poder de Deus? Cadê a autoridade divina? Que a igreja pentecostal tinha, a igreja do início, o Pentecostes tinha ali, e como o senhor citou, acho que foi um vídeo do TikTok, acho que não sei onde foi que eu vi que o senhor falando, mas é verdade, está na Bíblia, quando aquele aleijado no Templo Formosa, aquele paralítico, estava ali sempre pedindo esmola para alguém que ia ali ao templo orar, e os cultos, a adoração, e ele estava ali pedindo, e ele agora vai Pedro passar, né, por ele, João, e então o aleijado pede uma esmola. Hoje em dia, pastor Gutenberg se inverteu, né? Em vez de ser o aleijado pedindo, agora é a liderança pedindo. É o povo pedindo com prato. Pede mais do que o aleijado lá do Templo Formosa. Eles inverteram o quadro. Como é que onde chegou a condição. Mas então Pedro olha para o aleijado, paralítico, né? E fitando os olhos nele, diz, olha, nós não temos ouro e nem prata. Eu acho que a maioria dos religiosos hoje, pastor... Tem muito. Tem muito, né? É diferente de Paulo, de Pedro, de João, que não tinha mesmo que tinha ali que os apóstolos se entregaram aos pés deles ali, mas não era deles, eles estavam ali, né, administrando e tudo. Mas realmente eles não tinham, não. Pedro não tinha o que esses homens têm. Né, esses denominacionais, esse povo todo religioso que estão apegados a dinheiro, amam dinheiro, meu Deus do céu. Só falta, sabe, colocar em vez da águia, em vez de alguma coisa ali, um cifrão assim, do real, do dólar, alguma coisa assim. Podíamos colocar, né, pastor, nesse mundo religioso, dessas igrejas aí, um cifrão bem grande assim, ó, de dólar, de real, um R, um S cortado assim, né? Porque se tornou comércio, um comércio deslavado da fé, verdade. Sabe? É isso que aconteceu em nossos dias, a advertência está aí, mas a coisa é assim mesmo, está sendo advertido, sempre foi advertido, e eles ultrapassam, não estão nem aí, com cara deslavada, a cara mais deslavada aparece diante do povo, e o povo por ser, está necessitado, o povo realmente está necessitado, o povo não tem prazer em Deus. Sabe o que aconteceu aquilo ali? Porque levantaram aquele bezerro? Porque estava no coração do povo. Sabe? Estava no coração do povo. Então, o homem foi pressionado. Você vê que o Arão, né? Olha como é que Arão foi chamado, pastor. Olha a vindicação daquele ministério. Meu Deus, como é que pode? Olha como é que acontece. Muita gente aí que começou bem, a chamada. Mas ao final da história, como é que vai terminar? Então é isso, é hora de a gente estar vislumbrando as coisas de Deus assim, olhando de perto, porque o inimigo, ele é astuto, ele é muito astuto, e ele sempre tem um substituto para o povo. Se preocupa não. Ah, não, vai ter substituto, rapidamente aparece aí um pregador, alguém querendo substituir a palavra de Deus. Não, porque a palavra cansa, a palavra, sabe? Não, a palavra não cansa, a palavra é um prazer para o povo de Deus. Alimente o povo de Deus com a palavra de Deus, e não com o espírito substituto, porque o povo, a alma do Filho de Deus, ama ouvir a palavra de Deus e se alimentar dela, e não de um substituto, porque eu sei que Caleb e Josué ficaram muito tristes com aquilo. Eles com certeza não participaram daquilo, mas era a maioria. Eles não participaram daquela adoração, com certeza não participaram, mas a maioria quis. Sabe, irmão Gutenberg, o mundo está assim, ó, é a maioria que quer. Então não reclame. Vocês não gostam de nojeira, dessa imundície dentro da igreja? Então vai ter que aguentar. Mas o homem de Deus está fora disso, longe disso. Nós estamos aqui fora disso. Nós não estamos ligados a denominacionalismo, nem a grupos nenhum. Porque não queremos participar disso, porque isso vai levar o povo para o inferno. Mas quem é que vai escutar a advertência? Precisou
sabe, a ira de Deus descer ali, sabe? E aí, Moisés, sim, eu quero voltar lá, né, no testemunho que... Então, quando o aleijado pede a esmola, Pedro não tendo riquezas e nem bens, como João não tinha, ou vamos dizer que Pedro tinha? Só falta dizer que Pedro tinha, pastor, porque eles daqui a pouco dizem que irmão Brando era rico. Eu disse, meu amigo, você não tem o que dizer não, rapaz. Você vai dizer que irmão Brando era rico? O homem dizendo que não tinha uma casa boa e realmente não tinha. Onde que estava? Então eles, Pedro olhando para ele, diz, olha, nós não temos, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. E o aleijado se pôs de pé e seus artelhos foram transformados perfeitamente. Ele saiu glorificando a Deus e dando glórias a Deus. E eles entraram no templo adorando a Deus. É isso que acontece. Eles não têm o que eles tinham lá atrás. Eles não tinham riquezas, mas tinham o poder de Deus. Talvez nós não somos ricos. Não, a maioria não é dos filhos de Deus, não tem bens materiais para usufruir, até porque Deus não nos chama para ter esperança nisso aqui. Não coloque sua esperança nisso. Você tem, tudo bem, usufrua como se não tivesse, diz Pedro, ou Paulo escrevendo. É como se você não tivesse, tiver bens aqui, mas é como se não tivesse. Mas o povo é tão apegado a bens materiais, ama o dinheiro, que coloca Deus em último lugar. E pensa que por ter alguns dólares na conta, reais na conta, acha que pode, acha que tem, acha que é sinal de Deus, acha que é sinal de ser um homem de Deus, de ser abençoado por Deus. Não, nem sempre, meu irmão, nem sempre bens financeiros é sinal de que Deus está com você ou conosco. É muitas vezes pelo contrário, porque eu tenho visto pessoas que, olha, pastor, a maioria dos que tem dinheiro, a maioria, sabe, não quer nem saber de Deus. Não quer saber de Deus. Tem um hospital pago, um plano caríssimo quando está com saúde, está doente, para ir buscar no hospital e no médico, né? Bom, aí eu tenho dinheiro, tenho um plano, tal, eu pago um plano, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um médico melhor que tem na cidade. Tô nem aí para Deus. Tem um carrão, tem uma casa, um casarão, mas isso não traz felicidade, isso não traz saúde. Pelo contrário, a maioria dos ricos milionários são depressivos, apegados a isso, apegados ao materialismo, que é o espírito da era, que é a aquisição. Então, eles não tinham o que Pedro tinha. Nós não temos o que Pedro tinha, né? Eles não têm hoje o que Pedro tinha. Né? Eles andam em carrões, em aviões e tal, e luxa, se esbanja aí, mas eu quero ver a vida, uma vida de santidade, vida de poder que eles não têm, mas que eles tinham lá atrás. Mas o que conta é isso. Olha onde Pedro está. Olha onde João está, na glória, na região dos salvos, na presença de Deus. Aí olha onde a liderança dos nossos dias vai parar. No lago de fogo. No lago de fogo. Porque amaram mais como Balaão. O prêmio da injustiça. São Balaões modernos. Balaões. Preferem mais o bolso do povo do que a alma. O povo tem dízimo, bastante dízimo e oferta. Deixa esse povo aí. Sabe? Mas o eleito de Deus vai sair dessa imundícia. E vai ficar com uma verdade. E é para isso que nós estamos aqui. Para advertir o povo de Deus a sair dessa confusão e vir para a palavra de Deus. Presta-te pela tua vida, meu irmão. Pela tua alma. Pode continuar. Perfeito, irmão. Perfeito. É isso mesmo. É isso que nós estamos prezando aqui por isso. Dizer que o irmão Brana terminou como rico parece uma lorota, não sabe? Porque é um disparate, sabe? Falar um negócio desse. Porque o irmão Brana foi exemplo em tudo. E investigando a mensagem do irmão Brana, a gente vê que ele não tinha... Ele disse, eu ganho $100 por semana, mas na verdade só ganhava 73, que depois dos descontos só ficava $73 por semana. Mas parece que está no coração. Como você falou, o espírito desta era de riqueza, de rica sou, não sinto falta de nada. Bom, de material pode até ser, mas pobre e miserável de Deus. Deixa eu só ler aqui o que diz para nós aqui os versículos, que diz assim, Êxodo 32, do 1 ao 6,
nós vamos se deter agora mais nisso aqui, diz assim, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só, eu quero destacar aqui o seguinte, que isso aqui é a pressão popular. Quando eles cercaram Arão, então eles alegraram o seguinte, olha, aquele mediador lá, o homem que nos tirou de lá, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então você tem que fazer um substituto para nós. Levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque tudo que Moisés trazia para o povo era o que Deus dizia, era o que Deus trazia para ele, a palavra. Então, eles disseram, vamos substituir. Se ele foi e não voltou, vamos substituir por outra coisa. Então, é o erro mais fatal que existe, irmão Fabrício, hoje que nós estamos vendo. É esta substituição da palavra por qualquer outra coisa. Dar ao povo aquilo que o povo quer. Não o que Deus quer, é aquilo que o povo quer. E nós nunca devemos aceitar nada que não seja a palavra. Fique com a palavra e não aceite nada que esteja contrário à palavra. Pode ser o melhor pastor que existe, pode ser a melhor pessoa que existe. Não aceite. Fique com a palavra. Então Arão disse o seguinte, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas e trazei-me. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Mas isso é forte demais. Sabe por quê? Porque o Deus que tirou eles com mão poderosa, braço estendido, agora eles estavam dizendo para algo do próprio Egito, porque o Egito não pode fazer nada por ti, que é o mundo. Você nunca pode recorrer ao mundo para fazer alguma coisa por ti que não vai fazer. Não irá fazer por ti nada. Diz, aí está Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. O irmão Brano disse assim, eles substituem Cristo por bezerros de ouro. Muitos pastores já se tornaram bezerros de ouro para as pessoas. Igrejas se tornaram bezerros de ouro para as pessoas. Entretenimentos se tornaram bezerros de ouro para as pessoas. Com medo de perder o povo, o que eles fazem? Cede e aceita qualquer coisa como Deus. Como Arão diz, aí está o teu Deus que te tirou do Egito, então eles aceitam qualquer coisa como se aquilo fosse Deus. E aquilo vai trazer morte, morte, morte. E nós vamos dizer isso aqui para o povo que nós não temos compromisso com ninguém, nós temos compromisso com a palavra. Irmão Fabrício. É isso mesmo, pastor. Tem que ter coragem mesmo para falar, para divertir, porque está faltando isso. Está faltando homens de Deus se levantarem. Eu sei que não é só nós dois, homens de Deus. Há muitos por aí, homens de Deus. Há muitos homens de Deus por aí, mas de alguma maneira estão calados. Estão em silêncio, com medo da pressão, com medo de vir falar a verdade. Homens chamados, homens vindicados por Deus, mas calados. Eu sei que eles fazem o que é correto, então, genuinamente, crendo na palavra de Deus. Mas vamos nos unir em torno da palavra de Deus para falar para o povo da mensagem. Porque parece que a gente tem que falar com o povo da mensagem, né? Esse povo que ainda você diz da mensagem, que nunca creram ainda na mensagem, né? Estão num processo de crer na mensagem, mas parece que ainda estão lá no Egito ainda. Estão dentro de um sistema religioso ainda. É preciso, pastor, que os homens de Deus se levantem, como assim diz o Senhor, que é a mensagem da hora. Dizer, basta com isso, basta com isso. Basta com essa hipocrisia religiosa, basta com esse fermento religioso, basta com essa venda, né, da palavra de Deus, vendendo, se corrompendo. Porque se você ficar no meio disso, meu irmão, minha irmã, você vai também para o mesmo lugar que a liderança vai. Se não quiser se arrepender.
Mas eu creio que estou falando a homens, filhos de Deus e filhas de Deus que têm coragem de levantar conosco em prol da verdade, em defender a verdade, em pregar a mensagem de William Branham, a mensagem original, que há muito tempo, há muitos anos, há dezenas de anos, décadas, que já não se é mais pregado como o profeta pregou, sabe? Já não se prega mais aquela mensagem em sua simplicidade, mais em simplicidade de palavra, mas no poder de Deus. Ah, meu Deus do céu, acabou-se, pai, e cabode, né? E cabode, e foi-se a glória de Deus. O materialismo entrou, o bezerro de ouro, a personalidade, a adoração, a personalidade, colocaram o homem na frente, deixaram Deus para fora, colocaram o homem para fora da igreja. Miseráveis que fizeram decisão terrível como essa. Mas, homens de Deus e mulheres de Deus, nos levantemos com coragem para enfiar a cara na cara do diabo, enfiar o dedo na cara do diabo e dizer: Satanás, aqui não é teu lugar. Você tem que sair do meio do povo de Deus. Porque senão, Deus vai te atropelar, te tratorar e vai acabar com você. Porque você tem que sair do meio do povo de Deus, porque o povo de Deus tem que ser livre para adorar o Senhor Jesus Cristo. E não bezerro de ouro. E não homem, e não sistema, não templos, mas a Deus. Somente a Ele adorarás. E somente a Ele. Então, é isso que nós estamos conclamando as pessoas aqui, para virem, nos unirmos para pregar a verdade. Não que eu creio, não que o pastor Gutenberg crê, mas no que o profeta ensinou. E nós cremos no que o profeta ensinou, como ele é, como ele está dito nas mensagens, como está dito nas literaturas do profeta. Mas eu sei que a maioria vai ouvir isso e vai dizer: não, é mais um aí, é mais uns bobão aí. Tá bom, mas um dia essa voz vai te encontrar. A voz do pastor, a minha voz, que é a voz de Deus, vai te encontrar naquele dia, dizendo: eu te chamei, você não quis acertar. Está aí o fim das tuas obras, que é perdição. Perfeito. Corretíssimo. Eu vou só ilustrar aqui algo interessante, que as pessoas que estejam lá possam ver. Não substitua o mediador por nada. Quando Moisés desceu do monte, agora esse aqui também nós vamos falar aqui para a Igreja Católica também, justamente porque a Igreja Católica criou a substituição do mediador por outra coisa. Então, substitui Cristo, que é o único mediador, por uma medianeira. Então coloca ali uma medianeira. Porque essa crença pagã, isso é paganismo, isso é algo diabólico. Tudo que Satanás quer fazer você substituir o verdadeiro. Substituir o que é perfeito. Substituir Cristo por outra coisa. Então, quando Moisés desce do monte, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre seus inimigos. Mas quem deixou o povo se despir? Arão. Justamente Arão. Então, eu vou ilustrar aqui o que é um profeta e o que é um sacerdote, para que as pessoas compreendam. Um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem. Ou seja, ele recebe a mensagem de Deus, você vê as setas apontando aí. Recebe a mensagem de Deus e transmite ao homem. Então, um profeta, ele sempre dá aquilo que Deus entrega para ele. Um profeta, ele sempre entrega algo de Deus. Ele sempre traz Deus ao povo. Ele não vai sucumbir à vontade do povo, não. Um profeta jamais vai sucumbir. Um sacerdote pode sucumbir. Se ele não tiver peito, se ele não seguir a palavra de Deus e permanecer ao lado da mensagem do profeta, de Deus, de Cristo, ele vai sucumbir à vontade do povo, ao desejo do povo. Ele vai sucumbir. Olha só, quem deixou o povo se despir? Quem deixou o povo estar no entretenimento, dançando e entrando em transe e ali gritando por aquele bezerro e aquele pula-pula e aqueles gritos, aqueles alaridos? Quem deixou? O sacerdote.
O sacerdote, irmão Fabrício, caído, É. um sacerdote caído, ele vai deixar o povo se despir. Ele, para vergonha, ele vai deixar o povo se despir. Mas um profeta jamais deixará, porque um profeta entrega aquilo de Deus. Mas a função do sacerdote, ela é grande, porque o profeta fica entre Deus e o homem, recebe a mensagem de Deus e transmite ao homem. Eu falei isso aí uma vez, aí surgiu um séptico lá e disse, Angelo Gutenberg, está dizendo que um profeta é um mediador? Eu disse, não, todos eles estão. Eu vou lhe explicar para você. Um profeta é um mensageiro que fica entre Deus e o homem. Ele recebe a mensagem de Deus e transmite ao homem. O mediador é Cristo. O único mediador entre Deus e o homem é Cristo. Porque ele mediou lá no Calvário, ele nos levou de volta a Deus, nos reconciliou com Deus através do Calvário. Para todo aquele que aceita o que Cristo fez, está reconciliado com Deus através de Cristo. Lá no Antigo Testamento, os profetas funcionavam quase como mediadores, não como Cristo, que mediou a condição do pecado para nós. Mas eles ficavam ali, entre Deus e o homem. Recebia a mensagem de Deus e transmitia ao homem. Mas aí você tem o quê? Um sacerdote é aquele que fica entre o homem e Deus. Ou seja, o profeta é responsável por levar Deus ao homem. O sacerdote é responsável para levar o homem a Deus. Não despir o povo, não levar o povo a uma condição horrível, não. A função desse sacerdote era justamente pegar este homem e levar ele até Deus. Mas quando você tem um sacerdote caído, fracassado, um pastor fracassado que não está na doutrina correta, pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza que você que está ouvindo esse homem, ele vai te despir. Ele vai mostrar, a tua vergonha vai ser exposta. E nudez nas escrituras simboliza pecado. O teu pecado vai ser exposto. Que Deus te ajude a não cair nisto. E se tiver nisto, sobre a tutela de um sacerdote caído, saia fora enquanto é tempo, porque você está arriscando a sua alma. Irmão Fabrício. Eu não sei se o senhor vai citar aí, pastor, a continuidade do versículo aí, do 32. Só para ter uma base, diz assim, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque o Arão o havia despido, para a vergonha entre os seus inimigos. Para a vergonha entre os seus inimigos. Quer dizer, o povo que diz tão crente da verdade, daqui a pouco os denominacionais estão tudo zombando, sabe? Os denominacionais, quando ouvem esses irmãos aí, eu chamo de irmãos, mas de que de irmãos não tem nada, de ismos, os denominacionais zombam de nós por causa deles. Os denominacionais estão zombando da mensagem por causa desses salafrários, desses homens que tomaram uma posição que nunca foram chamados. Tiram a roupa das pessoas, o povo está aí com doutrinas vergonhosas. Mas diz assim, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. É isso que nós estamos chamando. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Agora, assim diz o Senhor, agora não é nada de suposto, uma suposição. Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, palavra, né? Espada é a palavra. E passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. É duro, né? Quer dizer, a palavra tem tanto poder para salvar quanto para destruir. Porque rejeitando, vai ser condenado por ela. E os filhos de questão de dizer assim, não, só não quero cortar você aí, não, sua palavra. Só lembra assim, não, mas fulano é meu amigo, mas fulano é meu irmão. É isso aí. Vou ficar ao lado, mas se o fulano que é meu amigo, meu irmão, está contrário à palavra, aqui a Bíblia diz, pegue cada um a sua espada e mate. Não importa, né? Não importa. Eu não posso ficar ao lado de quem não está com a verdade, com a palavra. Senão eu vou incorrer também na morte. Porque Deus é sim, sim,
Não, não. Ou você é ou você não é. Então, você frisou bem aí o versículo. Você vai ter coisa. Não, não, mas é meu irmãozinho, mas é meu irmãozinho que eu saiu do Egito comigo, eu brinquei mais ele e tal. Eu convivi, mas meu irmãozinho. Mate. Se não ficar ao lado de Deus, é o meu inimigo. Por isso que o William Branham disse, onde Deus não é bem-vindo, eu também não sou bem-vindo. O irmão Branham disse, se não ficar ao lado da palavra, não é meu amigo, não é meu irmão. É. O irmão Branham disse. Moisés disse aí, venha, quem é de Deus, né, venha para o meu lado, venha para mim, fique do lado do profeta, fiquemos ao lado do profeta, porque o resto teve que ser morto. E naquele dia a Bíblia diz assim, diz aqui, ó, e Deus disse, assim diz e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua mão, põe a sua espada sobre a coxa, eu estou repetindo, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Tá vendo? Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. É desse jeito, não importa. Está contrário à palavra, não é nem questão de nós queremos, é a palavra que vai colocá-los contra a parede. E aí, a palavra é quem, sabe, aniquila com esses espíritos errados. É a palavra que mata esses espíritos errados. Quer ter vida? Quer viver? Fiquemos ao lado de Deus. Quer morrer? Saia da palavra. E então, aquele dia, quase 3.000 homens, né? Quase 3.000 homens morreram, tá vendo? 3.000 pessoas tiveram que morrer porque não quiseram se apartar daquilo, achavam que estava certo. Mesmo com advertência, mesmo com Moisés falando, mas mesmo assim não quiseram voltar atrás. Achavam que estavam certo, achavam que é tudo... Não fala nada não, isso não fala nada não, esse problema não, mas se está no coração do homem, é hora de arrancar fora esse inimigo, meu amigo. Porque senão esse inimigo vai te levar para a morte. É isso que nós estamos advertindo as pessoas. É hora de arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e então venha o tempo do refrigério. É assim que nós chamamos as pessoas, para arrepender-se e se converter ao Senhor Jesus. Porque senão teus pecados te encontrará. Essa blasfêmia, essa idolatria, esse descaso com a palavra de Deus vai te encontrar um dia desses. E você não vai encontrar um Deus sorridente, não. É um Deus irado, porque pisaram na palavra de Deus. E quando se pisa na palavra dele, ele é zeloso pela sua palavra. Então, ele está irado contra estes que querem deturpar a palavra de Deus. Mas, do contrário, se você se arrependesse, ainda há tempo de arrependimento. Ainda há um momento para você fazer uma reflexão de como está a sua vida, como é que está a sua fé, seu comportamento, como é que você está crendo na palavra, se você está discordando ou está crendo em toda a palavra, se você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo ou não, se já tomou Santa Ceia correta ou não, e aí por aí vai, não é, pastor? E nós estamos aqui para ajudar, nós podemos te ajudar. Sim, eu e o irmão aqui estamos na presença de Deus para te ajudar, a dizer, olha, venha para o lado da palavra, porque do contrário é morte, é derrota, é morte. Perfeito, perfeito. Naquele dia foi um dia de grande tristeza, porque o irmão, o vizinho, o amigo, o parente foi morto naquele dia. O que deveria ter feito Arão quando o povo o cercou? Ele deveria ter segurado, né? Ele disse, não, eu fico ao lado de Moisés. O que Moisés vai voltar, sim, vai voltar. Não é essa doutrina que estão pregando aí, dizendo que o profeta vai voltar, tal. Que é aquele negócio que a gente falou no começo. O profeta se vai, o mensageiro se vai, então as pessoas começam a fazer ensinamentos falsos. Assim aconteceu com Paulo, os lobos vorazes vieram, e lá com Arão, Moisés fizeram um bezerro de ouro, e assim é desta forma. Mas Arão deveria ter segurado. Era. Não.
ele era o sacerdote, ele deveria dizer assim: eu não substituo o mediador por nada. Pode ter pressão, eu posso chegar a passar fome, mas não substituo Cristo, a palavra, por nada. Então ele deveria ter segurado. Mas aí ele cedeu à pressão popular, ele cedeu ao que o povo quis, e aí fez deuses, transgredindo o primeiro mandamento, transgredindo a palavra. E por isso Arão perdeu a terra prometida. Eu vou só... Morreu, né? Foi isso. Foi. Lá no Monte O, ali ele foi e ficou e não entrou na terra prometida. Deixa eu deixar só esse slide aqui, eu já falou sobre isso, mas só para que o povo que esteja acompanhando veja. São essas duas coisas aqui, o espírito do erro e a pressão popular, eles nos tira da terra prometida. Se você ceder a um deles, somente um deles, você ficará de fora da terra prometida. Não, mas eu já evangelizei pessoas que não vêm, conhecem a verdade, não vêm para o evangelho por causa da mulher. Sim. Porque então é a pressão dentro. Isso é pressão popular. Então, outros não vêm por causa disso, não vêm por causa daquilo, mas sabe que é a verdade. Sabe. A pressão popular fez muitos sacerdotes caírem e estar numa condição horrível, horrível agora. Juntamente com isto, eles cedem ao espírito do erro e começam a trazer ensinamentos falsos, ensinamentos errôneos, ensinamentos que vão levar as pessoas para o inferno. Então é isto, meus irmãos. Eu creio que até aqui é o bastante sobre isto. O povo que saiu debaixo da mão poderosa de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. O povo que recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. O povo que viu tantas maravilhas divinas, agora estava construindo bezerro de ouro. Substituindo a verdadeira adoração por uma adoração falsa. E isto gera morte. Por isso, naquele dia morreram mais de 3.000. E nós não queremos que você morra. Nós queremos que você fique com a palavra. Então, se você quer viver de acordo com a palavra, nós fazemos igual Moisés agora. Passa para cá. Passa para cá, para o lado da palavra, e você está seguro. Não é para o lado de Fabrício Gutenberg, não. É para o lado da palavra. Isso. E aí você está seguro. Porque o que nós estamos pregando é simplesmente a palavra. Que Deus abençoe a todos. Quero deixar minhas considerações finais. Estamos chegando a 1 hora de duração. As minhas considerações finais, eu quero desejar uma boa noite a todos. Compartilhe esta live para que outros possam ser ajudados. Assim, se fazendo isso, você está fazendo com que a verdadeira mensagem chegue a outras pessoas. E a todos que estiveram conosco, que Deus abençoe grandemente. E esta live estará posterior no YouTube, para você assistir quando quiser. Nosso objetivo, finalizando, nosso objetivo é levar a palavra. Vasculhe, observe minuciosamente se o que estamos falando aqui, se não está de acordo com a palavra. Pode vasculhar, pode buscar. O que nós queremos é simplesmente Cristo. Nunca substituir Cristo por nada. Ficar com a palavra. Que Deus abençoe a todos. Irmão Fabrício. Passo das minhas palavras, suas palavras, irmão Pastor Gutenberg. Nosso compromisso é com Deus. Estamos diante de Deus, na presença de Deus, falando de coração para coração, como diz o profeta irmão Brana. Estava com o coração ali, né, na mensagem. Ele cria nessa mensagem que ele pregou. Não somente cria, mas como viveu. E é o que nós também fazemos. Nós não somente cremos que ela é a palavra de Deus, como estamos dispostos a viver essa mensagem em sua totalidade.
Então, nós estamos te convidando, amigo, irmão, minha irmã, nossos contemporâneos, nossos conhecidos, a virem e conhecerem melhor esta palavra, esta mensagem da hora. Não custa nada você perguntar, não estamos aqui, não somos um grupo fechado. Não, se você quer perguntar, quer saber melhor, entre em contato conosco, nós teremos, sabe, a satisfação imensa de poder te ajudar, de poder te visitar, de poder dar nossos contatos telefônicos, poder ajudar a você a se desvencilhar desse espírito do erro e dessa pressão popular que te coloca em derrota. Não seja um derrotado, seja um vencedor, meu irmão, uma vencedora em Cristo Jesus. E essas lives é para isso, para que você tome conhecimento da mensagem da hora e te prepare para Cristo, porque Cristo está voltando para você e o encontrar ali nos ares um dia desses. Então, pastor, eu vou encerrar orando os nossos irmãos e é satisfação, mais uma vez, estar aqui com o senhor e com os nossos irmãos aí ouvintes e nos assistindo e nos ouvindo. Vamos orar, fechar nossos olhos. É uma oportunidade riquíssima que Deus nos concede de agora mesmo receber aquilo que nós temos desejo, se é cura divina, se é libertação de algum problema, alguma pressão no lar de um pai, de um filho que não é crente. Você, meu irmão, que está passando por isso, minha irmã, não sei o teu problema. Deus sabe o teu problema. Nós não sabemos, mas Deus sabe a tua necessidade. E nós, como filhos de Deus, membros do corpo místico de Deus aqui na terra, da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, nós oramos assim: Pai, obrigado pelas bênçãos, obrigado por esta uma hora na tua presença. Amém. Que coisa boa é falar do Senhor e compartilhar, crer nisso e poder compartilhar com nossos irmãos, amigos. Aqui, Senhor, estamos com esta honra de poder te representar, Senhor, representar esta mensagem, como o Senhor a enviou através do teu profeta. São poucos, meu Deus, mas que o Senhor dê força a esses poucos desprezados do Senhor, para termos coragem, para se pôr de pé com a palavra, a espada do Espírito desembanhada e sairmos para vencer o inimigo, derrotar a Satanás, esse espírito do erro, essa pressão popular que vem, Senhor. Mas estamos fortes e garantidos pelo poder do teu nome, Senhor, para a vitória. Nos ajuda a cada dia. Abençoe o pastor Gutenberg, nos abençoe aqui, Senhor, nossos familiares, aqueles que ainda não aceitaram a mensagem, aqueles que de alguma maneira estão equivocados, enganados em denominações, Pai. Ajuda a tais pessoas, tenha misericórdia deles. Ajuda a esse, a essa que ainda não viu a palavra do Senhor. E aquele que está enfermo, aquele que está aflito, meu Deus, tu podes fazer o impossível. Cura o enfermo, liberta os oprimidos, salva os cativos, meu Deus. Para a tua glória, para a honra do teu nome, te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, né, pastor? Shalom. A todos. Que a graça esteja com todos, que Deus abençoe e até a próxima live, se assim o Criador nos permite. Shalom. Graça e paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, pastor Gutenberg. Shalom. Shalom. Deus te abençoe. Amém. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.